meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um sábado, mais um final de semana, abençoado por Deus. Desde já eu quero agradecer e deixar meu abraço para cada um de vocês. Uma gratidão pelo apoio, pelo incentivo que vocês me dado, pela força. Vocês são bênçãos que Deus colocou na minha vida. Sou grato ao Senhor, agradeço cada dia por cada um de vocês e tenho orado por vocês. Que Deus os abençoe. Vamos começar mais um vídeo. Vamos começar assim, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela semana que termina. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado por essa família amada e extensa das redes sociais. Obrigado por ser Deus Santo, não desculpe mais pecadores. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O filho que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sei que eu desagrado o Senhor pela minha falha, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Somos pecadores, sabemos que entristecemos o teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai. No livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12. Também no livro de Números, no capítulo 16. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O Senhor tem a falar e nós queremos ouvir. E tudo seja para a glória do nome do Senhor. Amém. Irmão, Eclesiastes capítulo 8, versículo 2 diz assim: ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Ainda que nós, pecadores, faça mal 100 vezes, quantas vezes nós fizermos mal, nós sabemos que, ainda que nossos dias se prolonguem, nós sabemos com certeza que bem sucede ao que teme o Senhor. Mesmo sendo pecadores como nós somos, mesmo que nós fazemos mal 100 vezes, bem sucede aquele que teme o Senhor. Mesmo que você erra, mesmo que você peca, mesmo que aborrece, as pessoas aborrecem o Senhor, você é bem-aventurado, bem sucede, você é bem-aventurado. Aquele que teme você, nós, além de fazer o mal, nós tememos o Senhor. Mesmo fazendo mal, lá na frente vem um arrependimento, porque nós tememos o Senhor, sabemos os mandamentos dele, sabemos os estatutos, bate arrependimento, então nós temos temor ao Senhor. E nós tememos diante dele, porque nós, quando falamos que nós tememos diante dele, é porque nós sabemos que um dia a ira de Deus vem sobre nós, a justiça de Deus vem sobre nós, e ele vai cobrar ao justo e ao pecador tudo que fez, para bem e para mal. E além de todos os erros que nós cometemos, tantas vezes for, mas nós tememos o Senhor, e nós tememos diante dele, ou seja, sabemos que um dia ele vem para julgar a nós. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12. Vamos para o livro de Números, no capítulo 16, um capítulo longo, né? São 30 versículos, ele não tem divisão. Fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão. São 3 homens que faziam parte da tribo de Levi, que estava separado também por sacerdócio. Aí, onde é que nós vemos isso? Brota a inveja, brota o olho gordo, o querer, não querer ser submisso, querer ser mais que os outros. Então junta esses homens, Coré,
E levanta e chama mais Datã e Abirão, que são parentes, para se levantar contra aquele que Deus levantou. Quando ele levantou contra Moisés e Arão, ele não levantou contra Moisés e Arão. Ele se levantou contra o próprio Deus, que os colocou para tirar o povo do Egito e assentar na terra prometida. Aí brota, vem a inveja do homem, a cobiça, e ele se levanta. Une ali a família, une um povo, ali um número de povo, e se levanta contra os escolhidos do Senhor. Porque nós, meditando em toda a palavra do Senhor, está levantando contra o próprio Deus. E Deus não aceita que ninguém levanta contra os escolhidos dele. Deus não aceita que ninguém levante contra ele. Ele é soberano. Mas esses homens não tiveram temor, Senhor. Como nós vimos no Eclesiastes, né? Ele fez um mal grande, mas eles não temeram diante do Senhor. Eles continuaram fazendo erro, levantando um povo que Deus colocou na mão dos servos dele. Então ele levanta e reúne 250 pessoas daquela família e se levanta contra a multidão. Quando Deus está conosco, maior é o que está conosco que o homem. Deus estava com Moisés. Como o povo sabia que Moisés era escolhido, que Moisés e Arão foram chamados, poucos se juntaram aos rebeldes. Os próprios filhos de Coré ficaram de fora, eles não tiveram parte. Até que quando a terra tragou, os dois filhos de Coré se salvaram. Então a Bíblia nos ensina, através da leitura, que nós não devemos ter inveja de ninguém. O nosso tempo, o que é nosso, é isso para nós. Que Deus abençoa o justo e o injusto. Que a bênção está aí para todos. Mas tem aqueles que Deus chama e escolhe. E o que acontece? Coré foi chamado, mas não foi escolhido. Ele foi chamado para ajudar a liderar a tribo de Levi, para trabalhar como obreiro, apacentar as ovelhas. Mas ele se revolta. Ele achou que Moisés e Arão estavam sendo maior que eles, ou melhor. Foi quem Deus chamou, né? Aonde você estiver, na escola, na igreja, na família, no trabalho, aonde você estiver, vai ter uma pessoa que se destaca, que vai ser aquela que Deus escolheu para se destacar. Aquela que se esforça no trabalho, os deveres da escola, que se esforça no cumprimento da palavra do Senhor, no servir na igreja, em todas as áreas. Na família tem aquele que se destaca. Na nossa família, eu falo entre nós, meus irmãos, se destaca meu irmão mais velho. Sempre se destacou desde essa menina. Teve levante contra ele? Não teve. Teve, velho. Nós vimos na família de Abraão, quem foi? Jacó. Quem se destacou? José. Foi vendido. Então, não falta quem se levante, quem te inveje, quem queira tomar a sua posição. E qual era por nada espiritual, nada secular, mas vamos lá a palavra. Então aqueles homens se revoltaram e Deus falou com Moisés: separa o povo dessa má congregação e eu vou fazer o meu juízo sobre eles. Eles vão conhecer a minha ira, vão conhecer a quem eu escolhi, a quem eu chamei. Mas Moisés, mesmo assim, ainda com o coração mole, né? Sabendo que ainda tinha um jeito, pensando, ele clamou por aquela filha.
mas Deus destruiu aquele povo. Porque, meu irmão, quando a pessoa se rebela, muitos têm jeito, mas outros não têm, não volta atrás. Ele continua se rebelando o tempo todo. Ele acha sempre um jeito de fazer uma manobra para te destruir. Deus conhece o coração. Deus conhece o profundo escondido. Deus sabia. Se ele deixasse aquele povo mais tempo, mais na frente, eles iriam se levantar de novo. Eles iriam causar contenda. Então Deus, como a terra que ele deu ao povo é santo, Deus é santo. O povo que ele escolheu é povo para santificar. Ele fez a limpeza. Ele mandou que o povo de Israel se afastasse do meio daquela congregação, daquela família. Se não ficasse a tenda dele, ele iria destruir aquele povo. Irmão, nós vemos que tudo isso está para acontecer. Quantas pessoas têm se levantado contra Deus? As igrejas do Senhor, em muitos lugares, está proibido de falar o nome de Deus. Deus está vendo. Muitas pessoas se rebelam contra aqueles que servem o Senhor. Se rebelam contra o próprio Deus. A justiça de Deus vai vir sobre a terra. Agora, novamente, não é com água. Agora é com fogo. Fogo que consome. Só vai resistir aquele que resiste o fogo. Que nós vemos edificar o nosso altar com coisas preciosas que já resistem ao fogo. Que vai ser tudo queimado com fogo. Nós vemos que a destruição dessa família, de 250 pessoas, se levantaram contra as coisas do Senhor, antes da terra abrir a boca, para tragá-lo, houve fogo, saraiva, trovões, houve tempestade. Mas o propósito de Deus foi limpar a terra daquelas almas, daquelas vidas, que não teria possível, era uma limpeza. A terra cobriu tudo. A terra engoliu todos eles. O propósito de Deus fazer uma limpeza geral. O povo de Israel conhecer que ele é Deus e que ele não queria que o povo dele se contaminasse, que ele não queria rebelião, ele não queria ninguém se levantando, ele queria união. É o que acontece hoje, no ano 2025, no século XXI, com as igrejas. Igreja se levanta contra outra igreja, igreja quer ser melhor que outra, conheço igreja pequena, que fala das grandes. Irmão, o julgamento é de Deus. Quem conhece as coisas é Deus. Não adianta eu querer julgar a vida do meu irmão, do meu companheiro, porque é Deus que conhece. O que adianta eu falar da congregação do próximo se eu estou imundo? Se eu falo de alguma igreja, se eu falo de alguma família, de algum trabalho, se eu falo mal da escola, é porque eu estou sujo. Já começa. Esse é o meu erro. Ao invés de eu orar, colocar na mão do Senhor, eu reúno pessoas e começo a criticar. Aí começa o erro do homem. Estamos fazendo mal e não estamos temendo o Senhor. Porque sabemos que o Senhor, Ele julga todas as coisas, quer todas as coisas. Esses homens, Coré, Datã e Abirão, quem levantou foi Coré e reuniu os demais. Eles, por inveja, querendo ser maior, que é o igual. Maior ou igual. Então, ele queria ser maior do que o escolhido do Senhor. Eles se rebelaram. Então Deus dá uma direção a Moisés. Manda ele reunir e trazer os necessários. Aquele que aceitar, esse foi que eu escolhi.
toda a congregação. Reúna todo o povo, reúna os levitas. E eu vou mostrar a quem eu escolhi. Quando Moisés chama eles para conversar, para dar a direção do Senhor, eles recusam. Eles se recusam a escutar Moisés, que Deus tinha falado através de Moisés. Às vezes, acontece com nós hoje. Numa reunião, numa igreja, no trabalho, numa reunião de família, todas as reuniões, onde reúne para esclarecer as coisas, os revoltosos eles não vão, os que estão errados eles não vão. Porque não querem consertar, não querem escutar para consertar. Então esses rebeldes não quiseram reunir ele com Moisés quando ele chama. Mas tudo tem um tempo, a hora certa de Deus. Bem assim, na nossa vida cotidiana. Quando eu estou falando aqui da palavra do Senhor, eu misturo o espiritual com a carne, com a carnalidade, misturo. Eu misturo a santidade do Senhor com o homem ímpio, misturo. Porque eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de Deus, do poder de Deus sobre nós. Em tudo, nós fazemos parte de tudo isso. Nossa carne, ela luta contra o espírito contra a carne. Aqui, a carne prevaleceu sobre a congregação de Coré. Depois disso, muitas vezes, a nossa carne, ela sobrepõe ao nosso espírito, que é a nossa destruição. Temos que procurar viver pelo espírito, né? Saber o que é do Senhor e do Senhor, pedir discernimento ao Senhor. Então, como é que conclui? Quando separa todo mundo, Deus fala que separa o povo das tendas de som menino, afasta ele do meio desse povo, que eu vou destruir. Moisés fala, pô, que foi eu que fiz, Deus vai julgar. Mas se for Deus, Deus vai fazer uma coisa. Se a terra abrir a boca e tragar esses homens, foi Deus que escolheu. Aquela profecia de Moisés, dada por Deus, cumpriu. A terra abriu a boca e tragou toda aquela multidão, 250 pessoas. Os incensários, que eram incensários santos, eles não foram engolidos, eles ficaram. Moisés manda que Arão e os demais levitas lavem aqueles que eram santos para colocar novamente na tenda. Agora, o que sobrou não. De Coré, dessa família, sobrou só o que é santo. Os incensários. Essa desistiu o povo. A santidade do Senhor estava ali. Mas o que não era santo, o que era pecado, a terra engoliu, tragou. Vai vindo. Está chegando o dia de Jesus. As voltas dele. Só vai subir quem estiver preparado. Quem estiver procurando cada dia andar em santidade. Procurando afastar das coisas desse mundo. Os demais vão ficar. Sabe por que vai ficar, irmão? Tudo vai ficar, só vai subir a nossa alma, nosso corpo transformado. Porque o que vai ficar vai ser queimado com fogo. Deus vai purificar essa terra que nós habitamos. E os que subirem estão em santidade. Não necessitou do fogo. Estavam limpos. O anjo que subiu, ele tomou e subiu. Essa é a mensagem de Números, capítulo 16. Quando tem versículo, não li os versículos. Nem sempre eu leio, irmão. Alguns que eu tenho mais dificuldade eu leio. Como muitas vezes nas igrejas, aqui eu leio normal, mas na igreja eu não tenho, eu não posso. Se eu dobrar muito o pescoço, a voz não sai. Se o microfone, que é a posição da mão, atrapalha a leitura. Então, essa é a mensagem. Aí, na igreja, quando eu vou ministrar, eu peço a uma pessoa para ler.
Eu já tenho a palavra, porque Deus já me deu a palavra em casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai presente, a igreja do teu povo. Agradeço pela vida de cada um de nós, Pai. Pela oportunidade que o Senhor nos dá cada dia de levantar e nos colocar na posição do Senhor, Pai. Está em constante vigilância. Eu peço ao Senhor, Pai, supra a necessidade dos teus filhos, todas as áreas. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Peço ao Senhor que abençoe o lado de cada um, Pai. Que nos fortaleça, nos dê saúde e nos dê entendimento. O que o Senhor tem falado conosco cada dia. Abençoe o teu povo, Pai. Em nome de São Jesus, amém. Irmão, um bom final de semana, um ótimo final de sábado, uma boa noite de repouso, um abraço do irmão Jorge. Fica aqui a palavra do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Prepara para encontrar com o Senhor nosso Deus. Deus manda a gente santificar que Ele é santo. Nós não somos santos, somos pecadores. Mas estamos cada dia procurando santificar. Se prepare para encontrar com o seu Deus. Essa é a mensagem de hoje. Um abraço, irmão Jorge. Um bom final de semana. Que Deus nos abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.